Vamos lá, gente. É da nossa conta. E hoje eu estou aqui feliz. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo totalmente descontraído, bacana. Afinal, meu amigo Sérgio Farias é meu amigo há muito tempo. Conheço ele desde jovem. Eu acho que rapazinho, né, Sérgio? Que a gente já tem uma relação bacana e de respeito, admiração. E juntos, né, no Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, aqui da Bicentenária Associação, no Rotary Club também. Aliás, em tantos e tantos eventos comuns que a gente participa. É um prazer imenso, meu irmão, estar aqui com você, dividindo esse espaço. Fique à vontade, a casa é sua, é da nossa conta e pau na máquina. Pau na máquina. Prazer todo meu, Paulo. E antes de qualquer coisa, eu quero falar da admiração que eu tenho por você, pela sua história de vida, pela sua resiliência, pela forma como você deu a volta nas dificuldades, né? E a forma com que você exerce essa liderança importante, sobretudo no meio empresarial, né? Eu sou testemunha disso. E mais que testemunha, liderado seu nesse processo com muita satisfação, com muito orgulho, de forma que estar aqui é um prazer, é uma Prazer é satisfação. todo nosso, né? A gente está aí, quando ele fala, não é, pelo contrário, a liderança é dele. A gente está aí no conselho junto, como eu falo, o maior ativo que um ser humano pode ter é a amizade, é a credibilidade, é a relação de confiança, né? Saber que a gente pode contar com aquela integridade, com aquela forma sempre correta de agir. É isso que faz com que a gente supere as dificuldades, né? E quando a gente fala de superação de dificuldades, a gente remete, né, à história da gente empresário, daquele grande acidente de 2011, da Operação Alquimia, que me levou até a ser preso, a destruição de todo um grupo empresarial que mantinha empregados, impostos, bens e serviços, né, como está na nossa Constituição Federal, exercendo sua função social. Né? Mas a gente ter a capacidade de resiliência e de reconstrução e de entender que a gente precisa fazer mais, né, do que só empreender no Brasil, é isso que a gente vem fazendo na associação, no associativismo, nas federações. Quando eu falo isso, em todas as entidades da classe civil, da sociedade civil organizada, né? Ou dos grupos que a gente pode fazer dentro do Estado Democrático de Direito de organização. E você, o papo fica melhor e mais fácil quando a gente vê, quando a gente bate um papo com um camarada que tem a cabeça. Aliás, você está na Academia também de Letras, Crônicas Filosóficas, Sérgio Farias. Não é só essa, não. Eu acho que você podia falar um pouquinho disso, dessas suas construções literárias. O que é que onde você está? Que eu posso falar aqui. Se quiser, eu posso começar aqui rapidinho. Deixa eu só arredondar aqui, gente, que foi que Niquiel mandou para mim aqui. Eu tenho que fazer. Engenheiro civil, empresário no ramo de logística, atividade portuária, mestre em engenharia de produção com área de concentração em sistema de transporte. Se der alguma coisa, você culpa dele, depois você complementa. Foi professor universitário durante 25 anos. A UF, Rapaz, na UF, e na UF, isso aí e o Unifax, isso aí eu Escola desconhecia. Tá Politécnica. vendo, meu amigo? Membro da diretoria plenária exatamente da ACB, a Bicentenária ACB, junto com a gente, quando a gente fala aqui, juntos aqui, sempre participando, sempre contribuindo. Isso é muito importante. Obrigado, particularmente falando em nome da Associação Comercial. Atual vice-presidente do Conselho de Postos da FIEB, Federação da Indústria da nossa Bahia, escritor, autor de 15 livros publicados. Brincadeira. A atual presidente da Academia de Letras e Arte de Salvador, era isso que eu queria me lembrar. Membro da Academia de Engenharia da Bahia, da Academia Brasileira de Rotária de Letras, da qual eu vou ter o prazer de Dia dividir 20, esse né? dia 20, espaço aí. Estaremos Aliás, juntos. a Astor pediu que eu mudasse a data, mas eu vou ver se eu mudo, porque ele disse que tinha um compromisso muito grande dia 21, se não me engano, que é dele, aí ele quer que eu mude, vou ter que fazer, porque o pedido dele é uma ordem, né? Meu querido, essa aqui eu adorei saber disso, e é por isso que eu vejo você aí. E o que é que você poderia nos dizer mais aí do que a nossa Veja, conta? Paulo, eu acho que, claro, cada um tem um estilo próprio, tem sua forma de agir, mas eu vejo que temos pontos em comuns que são importantes, né? Eu aprecio muito o associativismo, né? A valorização do associativismo. Eu faço parte, eu acho que a gente chega
um determinado ponto da vida, independente de você ser rico ou pobre, mas você chega numa fase da sua vida que você precisa refletir que sua vida não pode ser somente em torno da sua pessoa e daqueles que lhe cercam. Você tem que fazer um pouco mais pelo coletivo, né? É uma visão mais ampla, né? E nesse sentido, eu participo já há 20 anos aqui da Associação Comercial, eh, faço parte também já há quase 20 anos do Conselho da Santa Casa de Misericórdia. Lá nós chamamos, o Conselho de Administração, nós chamamos de Conselho Definitório da Santa Casa, né? Federação das Indústrias, e também muito no campo cultural, né? A Academia de Letras e Artes de Salvador, desde 2019 que eu sou membro efetivo, nos últimos anos venho exercendo a presidência, sou fundador da Academia de Engenharia da Bahia e Você que fundou a academia. um dos fundadores, né? Sob a liderança do inesquecível, saudoso professor Antônio Carlos Reis Laranjeiras, inclusive hoje, dia 8, onde nós estamos gravando no dia 8, é o dia do aniversário, seria o dia do aniversário dele, uma figura extraordinária. Isso tudo, o que é que eu penso, Paulo? Em tudo que a gente faz na vida, tem um sentido coletivo. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua atividade empresarial, você pode dar uma conotação mais ampla do que somente o seu horizonte. Então, vou lhe dar um exemplo aqui muito claro. Você leu aí um pouco da minha história. Eu, durante muito tempo, ensinei na Universidade Federal da Bahia, na Escola Politécnica, disciplinas ligadas à área de transporte. Então, você pode dizer, pô, o cara é engenheiro na área de transporte, não tem muito uma pegada social. Depende. Se você pensar, por exemplo, transporte é uma atividade meio, mas atividade essencial para o exercício pleno da cidadania. Se você for pensar no transporte público, por exemplo, né? Uma sociedade que não ofereça igualdade de oportunidades de deslocamento no meio, ela não é plenamente cidadã. Eu não posso considerar democrática uma sociedade em que eu disputo o emprego com alguém que não tem a mesma condição que eu, alguém que mora na periferia, onde o transporte é mais difícil, que tem que pegar 4, 5 transportes para chegar no local de trabalho. Então, é claro que essa pessoa tem uma condição completamente diferenciada daquele que tem o seu deslocamento num veículo individual, né? E nós montamos nas principais capitais, sobretudo no Brasil, um sistema que é alicerçado fundamentalmente no transporte individual. Então, o próprio gestor público que investe no favorecimento da indústria do transporte individual, ainda que ele não esteja cometendo nenhuma ilegalidade, ele está ferindo um princípio ético. Porque o governar ético seria governar em prol da maioria, em prol, sobretudo, dos menos favorecidos. Então, em tudo, em qualquer atividade, estou dando esse exemplo dos transportes, apenas, mas em qualquer atividade a gente pode procurar dar uma conotação mais ampla do que somente o interesse imediato. Eu acho que qualquer homem, qualquer pessoa minimamente atento, chega numa certa fase da vida que a realização individual somente frustra. E você termina entrando num processo de depressão. Se eu não fizer nada pelo coletivo, se eu não fizer nada pelo terceiro, ainda que não esteja próximo, ainda que seja um desconhecido, que é importante aí o trabalho, por exemplo, do Rotary, né? Uma instituição mundialmente conhecida, que reúne pessoas, normalmente pessoas já numa fase da vida mais ou menos estabilizadas e que se propõe a dedicar parte do seu tempo para construir uma sociedade melhor, de alguma forma. Então, Deixa eu aproveitar a sua experiência, grande experiência como empresário também, professor, mas empresário também.
E dentro dessa linha que você colocou das desigualdades, da vulnerabilidade, e fazer uma provocação com a reflexão que está me inquietando. A gente vê também desde 1988. Quando eu falo muito 88, gente, vocês podem até pensar, Paulo, por que a base dele é 88? A base é 88 porque a nossa Constituição é de 88. É porque o nosso pacto social, as nossas leis, nossas normas estão respaldadas de A partir 88. daí. A Constituição, a partir daí. Então, eu historicamente posso chegar a 67, posso chegar a 46, posso buscar as outras Constituições. Mas nós estamos vivendo dentro do Estado Democrático de Direito, onde o poder é do povo, e aí vem essa fala sua, que os governantes eles precisam governar para a maioria, que a maioria são pessoas mais simples, ok? Veja bem. Mas existe uma coisa que está me incomodando, que é o seguinte: a riqueza, a produção de riqueza, a prosperidade, quando ela atinge um país, né, e a sua maioria, óbvio que o subúrbio deixa de ser problema, né, quando você tem empresas produzindo riqueza no subúrbio. Vou chegar lá, vai entender. E aí eu começo a avaliar o seguinte: ora, provocação para você que é empresário que nem eu. Não existe hoje um empresário brasileiro, aliás, deixa eu retirar, como eu sempre digo e repito, não existe unanimidade, nem eu posso generalizar. Generalizações causam sempre erros. Mas uma grande maioria de empresários brasileiros, na minha experiência, nas minhas andanças agora na Associação Comercial da Bahia, na Federação, que eu tenho pouco tempo, nas minhas viagens visitando o interior, as associações do interior, visitando a Confederação, participando do Conselho das 50 mais da CACB, da Confederação, indo para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, tenho rodado o Brasil inteiro, fazendo minhas palestras sobre consciência cidadã. Eu encontro sempre empresários reclamando do nosso governo. Reclamando do nosso, veja bem, do Brasil, eu estou falando do nosso governo. Eu não estou especificamente falando do governo de Lula, do governo Bolsonaro, do governo de João Mané, não. E daquele Estado, sempre reclamando da forma desproporcional que os órgãos controladores, fiscalizadores e a legislação vem tratando quem virou patrão. Veja, essa palavra é importante filosoficamente. E aí parece que as pessoas, aí eu faço aprovação a você, que tem 15 livros e fala sobre crônicas filosóficas e fala sobre um pouco de história, as pessoas parece que elas ficaram culturalmente presas ao século XVIII, ou seja, na nossa revolução lá industrial, depois quando vem o Engels lá e o Marx fazem aquelas cartas, manifestos sobre aquele momento, e fala sobre também, depois vem aqui no Brasil, falando do Brasil em relação à nossa colonização, como a gente foi colonizado, a capitania hereditárias, quando a gente veio para cá, entrou e tal, e os 300 anos de escravidão e tal, tal, tal. E quando eu pego 88, Sérgio, aí que é a minha coisa bacana, é o seguinte: parece que a gente, apesar que a Constituição está garantindo o trabalhador e a livre iniciativa no mesmo ombreado, acabando com a polarização, parece que a gente continuou marginalizando e criminalizando o patrão. Ou seja, como se o patrão continuasse sendo aquele industrial que, naquele momento, precisava de uma relação melhor com o trabalho, ou aquele senhor de engenho do passado. E a gente esqueceu que 95%, 96% dos empresários brasileiros são micros e pequenos empresários. A gente esqueceu que a gente criou, né? Agora, de 88 para cá, nós criamos o MEI, nós criamos o Simples Nacional e nós dissemos na nossa Constituição que temos que tratar diferente, dar melhores oportunidades exatamente aos pequenos empresários, que isso é combater desigualdade. Você tem esse sentimento? Veja, você falou um ponto aí que me parece importante.
nós temos ainda na sociedade uma visão do empresário que é aquele modelo do empresário do século XIX, Revolução Industrial, em que houve uma exploração ao extremo da mão de obra, né? E essa é uma realidade que já não existe mais, pelo menos em grande parte da realidade empresarial, né? O empresário moderno é bem diferente, mas a sociedade, e mesmo no meio empresarial, ainda tem muito. Nós fazemos parte de uma geração que, quando nós começamos a trabalhar dentro da empresa, era manda quem pode, obedece quem tem juízo. As regras eram muito verticais. Mas hoje se transformou, a relação trabalhista hoje e a relação empresa com a sociedade é muito diferente, né? E você é, como capitão do processo, você faz um trabalho interessante de conscientização do empresariado. Não cabe mais aquele empresário truculento que só pensava no resultado. Essa é uma verdade. Nós precisamos evoluir enquanto empresários, na nossa mentalidade, mas também é verdade quando você diz, o empresário reclama do governo. E ele tem toda razão em reclamar. Só que reclamar não basta. Isso aí. Reclamar não é suficiente. Reclamar é um pouco até de comodismo, né? Eu estou aqui, estou reclamando, não sou o culpado, mas não vou resolver o problema, né? Então eu preciso fazer um pouco o que você está fazendo. Procurar articulação, criar amarras, criar uma rede das associações de participação para que esta voz do empresário seja ouvida. Isso aí. Né? O empresário no Brasil é quase que um herói. Né? Você sabe, a gente corre riscos. Todos os dias. Ontem, por exemplo, eu participei de uma palestra muito interessante, em que o palestrante dizia o seguinte: ele fez na plateia assim, ele perguntou: quem aqui tem um negócio que dá 15%, 16%? Não tem. Ninguém tinha. Aí ele falou assim: e por que vocês investem nas suas empresas e não colocam dinheiro no banco? Quer dizer, essa é a lógica. Né? Então, o setor produtivo ele precisa ser enxergado pela sociedade e pelos governantes, não como um vilão da história, mas é o grande parceiro para tirar a gente quem sustenta o país. do problema econômico. Não tem como o país se desenvolver sem um empresariado forte. Isso aí. Então, isso é uma realidade. Agora, o empresário também precisa se conscientizar, porque a gente fala muito disso, mas é verdade também, sobretudo aqui na Bahia, a gente ainda tem um certo provincianismo nisso. Os empresários começam a discutir problemas comuns de forma associativa, mas à medida que cada um vai resolvendo o seu problema imediato, ele vai deixando o processo pela metade. Quer dizer, essa visão de que não interessa só o meu negócio, mas o coletivo, poucos têm. Mas precisa mudar. E eu acho que isso tudo tem uma origem que é educação. Pronto, perfeito. Tudo é educação. Você vê hoje. Perfeito. Qual é o grande problema? Nós falamos aqui de empresário com cabeça do século XIX. E a sociedade pensando o empresário ainda do século XIX. Mas no meio educacional também, hoje nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Essa é que é a realidade. A escola é a mesma escola que formou gente lá na Revolução Industrial. É o mesmo padrão. O professor é um professor que foi formado sem nenhum acesso à realidade virtual hoje. E o aluno está com a cabeça no século XXI. Deixa eu colocar para os outra provocação, que é importante. Quando eu fiz aquela provocação dessa visão, já é um diagnóstico, já é eu olhando e dizendo qual a razão que o empresário brasileiro ele se afastou do associativismo. E quando eu trago um número como esse, que é importante, 95%, 96% das empresas dos CNPJs brasileiros, das pessoas jurídicas brasileiras, são micros e pequenas empresas, né? Você tem só 1%, eu estou sendo otimista aqui,
de empresas brasileiras que são consideradas grandes empresas, nós só temos menos de 450 empresas no B3, na Bolsa de Valores do Brasil, né, que são ações na Bolsa. Nós temos menos de 1% de empresas brasileiras que têm um RH próprio, um recursos humanos próprio. A maioria é a contador que faz, é a própria dona, o próprio cara que faz, é o terceiro que faz. Você vê a realidade do brasileiro. E aí a gente, da nossa construção empresarial brasileira. Quando você diz uma coisa que é certo, que o empresário olha para o seu próprio umbigo e acha que se ele for influente com o governo da vez, né, ele financiar a campanha de esquerda, direita, de junto, apoia todos os candidatos, para depois ele achar que tá legal, tá bom para ele conseguir o que ele quer com aquele político da vez, né, que é um equívoco, já se mostrou um equívoco, e o que nós estamos vivendo hoje, a realidade hoje, né, exatamente 2026 mostra isso, nós estamos com a eleição batendo na porta, é que a classe produtiva brasileira, os empresários brasileiros, sequer, né, tem representatividade legítima, quantidade de representantes legítimos no Congresso Nacional, para ter coragem de enfrentar uma discussão mais aprofundada da jornada de trabalho, que cria-se uma ideia de jornada de trabalho e tem deputados federais afirmando, como a Érica Hilton nas redes sociais afirmou, que o empresário não conhece o chão da fábrica, não sabe o que é, só tem lucros, né? Esses absurdos, mas são ditos e repetidos várias vezes, fazem com que as pessoas que estão desempregadas, assistidas na informalidade, e até micros e pequenos empresários se vejam como trabalhador. Veja que interessante. Quando você vai buscar a razão disso, Sérgio, eu começo a ver o seguinte, ora, nós temos a justiça do trabalho, uma justiça exclusiva do trabalho para defender o trabalhador de uma relação de hipossuficiência contra um grande empresário. Veja que coisa interessante. Ministério Público do Trabalho. Sindicatos que os empregados se sentem pertencentes. Sindicato Trabalhador. Aliás, nós, do Sindicato Trabalhador, nós temos até o partido que domina, que hoje que manda, que governa todo o país. Né? Partido Trabalhador. Então, veja que interessante. Aí, durante esses anos todos, a pergunta que eu quero fazer é: aonde, veja bem, pelo amor de Deus, eu tenho muita preocupação em deixar bastante claro, eu tenho certeza que Sérgio também pensa que nem a mim, eu não estou aqui combatendo justiça do trabalho, eu acho importantíssimo ter, importantíssimo a defesa, ele começou aqui a conversa defendendo a igualdade, defendendo a prosperidade, dizendo que a gente precisa ter políticas públicas para dar oportunidades iguais, e tudo foi dito. Então, óbvio que o direito do trabalhador tem que ser garantido. Então, isso deixa bem claro. O que eu estou dizendo é apenas que vamos para o lado do empresário. Vamos entender o empresário e entender que essa desigualdade, quando o cara é informal e o cara começa a virar empresário, que ele tem já em 2008, começou em 2009, até o Simples Nacional, o MEI em 2000 e pouco, então começa a acontecer essas que a própria Constituição traz, atualmente nos artigos, a diferença de tratamento do micro e do pequeno empresário. Quando isso começa a acontecer, a percepção popular, quando é, Sérgio, que a comunidade enxerga deixa de ser trabalhador e passa a ser empresário. É quando ele está no MEI, só tem um empregado, é quando ele tem dois, quando ele tem três, é quando ele sai da casa dele, da própria mulher, dentro de casa, fazendo seus trabalhos, seus serviços e vira empresário. Quando é que ele vira o patrão perverso malvado? E aí eu pergunto, aonde estão as associações, sindicatos, confederações, que são as casas de expressão da classe produtiva, para defender a classe produtiva, sindicato, se nós não temos sentimento de pertencimento, porque a maioria é micro e pequena empresa, e ele próprio acha que o grande empresário é o banqueiro, é o cara que é rico, é o bilionário. Quanto é que ele se encontra? Deu para entender a percepção, porque é cultural. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a classe, o associativismo, nós, empresários, a filosofia da consciência cidadã da nossa conta, o que eu estou caminhando é para mostrar o seguinte: ou a classe produtiva muda o método,
Ou a classe produtiva entende que ela tem que despertar sentimento de pertencimento e unidade, trazer esses pequenos empresários para dentro das associações, ou a gente vai continuar sofrendo essa relação de desproporção, que os órgãos públicos pensam assim também, pensam que empresário é o cara que é explorador. A forma de fiscalizar a gente é desproporcional. E onde é que os pequenos empresários vão encontrar apoio para se proteger? Veja, você trouxe aí vários pontos. É porque eu terminei desenvolvendo junto com você aqui. Eu E a aproveitei gente para estar não. junto com você de novo. E vários problemas também, né? E a primeira coisa para a gente enfrentar um problema é que não dá para simplificar o que não é simples, né? Então, o problema é muito complexo. E veja, acho que um ponto que você traz aí, que é essa ausência do sentimento de pertencimento, parte um pouco da heterogeneidade do meio empresarial. Você tem hoje, como você falou, uma maioria de pequenas empresas, mas a legislação trabalhista, por exemplo, ela é voltada para grandes empresas. Então, ela é paternalista para defender o trabalhador das grandes empresas e inviabiliza o pequeno empresário, porque torna o pequeno empresário caro. Então, muitas vezes, o pequeno empresário busca a informalidade por absoluta falta de alternativa. É isso mesmo. Porque a legislação feita para grandes empresas amarra o pequeno empresário. E não há uma percepção disso, ou não há interesse nisso, porque a classe política, e esse é um dos problemas da democracia, que você disputa o voto, a classe política defende demagogicamente essa ideia de que eu estou defendendo os interesses dos empregados. Eu sou um pouco talvez mais agressivo nesse aspecto do que sua opinião. Eu sou contra a justiça do trabalho. Eu não sou contra o direito do trabalhador. Mas a estrutura de uma justiça do trabalho é uma aberração que só existe no Brasil e em poucos lugares, né? E isso tudo faz com que o nosso Estado seja enorme, seja grande. Não há conserto. O que a gente fica, você está falando de eleições, o que a gente fica sem querer falar de política, mas de uma política no sentido mais amplo. Não tem jeito, nós somos políticos, temos que falar de política. Você está às vésperas de uma eleição e não tem ninguém falando em enxugar a máquina do Estado. Reforma administrativa. Falando em reforma administrativa radical. É verdade. Né? Eu não posso ter não sei quantos no gabinete dos senadores, e são os três poderes. Não é uma coisa do executivo, é uma coisa dos três poderes. Dos três poderes. Está certíssimo. Né? Então há uma máquina monstruosa. Né? E sem isso, por que os juros é alto no Brasil? O juros não é alto. Endividamento. Os juros é alto, não é problema só de inflação. É porque emprestar dinheiro a um país que gasta irresponsavelmente é muito caro emprestar esse dinheiro. E isso eu não estou falando do atual governo, não. Eu sei. Temos isso. Na cultura, nos últimos anos, não temos isso. Ninguém se preocupou em enxugar. Por quê? Porque a democracia tem esse lado aí. Eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar para você ficar mais tranquilo. Quando eu falo da justiça do trabalho, eu estou querendo só dizer o seguinte: eu não sou contra a defesa histórica do trabalhador. E a justiça do trabalho, ela pode evoluir. Não precisa ficar do século XVIII, XIX. Entenda o que nós estamos falando. Uhum. Porque evoluir junto com a necessidade. Como evoluiu? Aliás, evoluiu. Sim. Agora está retrocedendo de novo. Mas evoluiu. Começou a dizer, olha, se você me botar na justiça também, a justiça da própria justiça. Você vai ter que pagar também. Então ela evoluiu. Então, veja bem. O que eu estou sempre dizendo é que nós somos políticos evolutivos. O que eu busco, né, e de forma suprapartidária, não é em cima do muro, não. Suprapartidária, que eu estou acima dos partidos políticos. É bom, importante entender isso. Eu tenho poder. Eu tenho a fração ideal de poder, porque o poder manda no povo. Eu sou povo. Agora, empresário, povo, político, tudo isso aí, não político partidário. Entenda? Porque o partido está ali para me servir as legendas. O que ocorre hoje no Brasil, é o que você está falando muito bem, e aí eu faço uma crítica. Por que eu quero transformar o Brasil, Sérgio? Você sabe disso.
né? Eu acredito na transformação cultural brasileira e a filosofia minha social e política é de transformação do Brasil. Mas como eu sou empresário nato, né? Eu sei fazer, sei empreender e sei construir e diagnosticar, como você falou, não posso deixar de ver a verdade. Um caminho, um caminho é através de quem produz riqueza. E esse caminho é através do associativismo. Então, o que eu estou chamando a atenção, que o que você está dizendo é verdade, e o que eu escrevi hoje, estive escrevendo, vou escrever amanhã e vou escrever de novo, e até as pessoas estão compreendendo equivocadamente que eu estou contra ou querendo trazer responsabilidade para a classe produtiva, não é. Eu estou dizendo que a classe produtiva, ela tem a responsabilidade, a corresponsabilidade de cuidar da cidadania, de cuidar do bem-estar social. Ela não é concorrente ganhar dinheiro, cuidar dos seus negócios, pagar imposto, tudo que está lá, mas ela tem na Constituição função social. Está escrito função social, artigo 170. Então não adianta fugir dele. O que eu estou dizendo é que quando a gente criou as confederações, CNI, CNA, CNC, CACB, CIT, CDLs, Combustíveis, Abrazel, nós temos milhares não, centenas de representatividade de classe produtiva, tá? Como temos da classe trabalhadora. Mas quando a gente começa a achar que fragmentadas, entenda, cada um, o exemplo que eu dei agora hoje foi que, ora, a 88, Constituição Cidadã e Solidária. 90, nós elegemos Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito com voto direto. 94, Sérgio, já estava a CNI, CNA, entregando documentos ao presidente, técnicos importantes, muito bem feitos, tá? Por técnicos, por pessoas boas, competentes, mostrando qual era o caminho para que o país crescesse industrialmente, crescesse agrícola, na parte de serviços, na tecnologia, todos lá discutindo. Fazem e acompanham no Congresso Nacional algumas bancadas, fazem ali acompanham a diligência, vai discutir a lei que sai, fica procurando ver como é que faz e tal. 2026 agora de novo, a gente viu agora a CNI entregando 21 cadernos de novo aos presidenciáveis. CNA tem que entregar o seu. CNC agora mesmo a gente viu os três juntar para entregar um caderno de novo. E espetaculares, cada lá, técnicos trabalhando em pesquisa e tudo mais. Eu não estou reclamando do documento, eu estou documento do método. Métodos iguais não trarão efeito diferente, não trarão e não está trazendo. Nós estamos em 2026 pior do que o que estávamos no passado. Perdemos para a Rússia, perdemos para vários países já nos passaram aí em tecnologia e tudo, né? Hoje a gente é celeiro de compra de carro elétrico internacional. A gente tem uma ponte tem que ser feita por uma empresa internacional. Quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Então, o que é que eu estou chamando a atenção? Porque a classe produtiva tem que convergir força, consciência dessa força. Que a classe produtiva, as confederações, elas são 16 milhões de empresas associadas. Eu estou falando daquelas que não podem. 16 milhões é força de voto. E você sabe, eu sei, que os nossos deputados, até empresários, deputados e empresários, não têm segurança para defender causas que são para a produtividade, que eu falo de tudo, com medo de perder a eleição, de perder voto, porque acha que a classe produtiva não tem voto. E a classe produtiva realmente está fragmentada, realmente tem força, mas não converge, não tem convergência de força e não está sabendo utilizar dessa força para fazer uma bancada e ter uma bancada que seja expressiva para fazer o Brasil caminhar para o progresso, para a produção de riqueza. E então, o que acontece que você falou no início? Fica as políticas públicas sociais, equivocadamente, para ficar melhor ainda, certo? Prestigiando assistência, o Vale Gás, o Vale isso, o Vale aquilo, certo? Como se estivesse atendendo o povo pobre, como se nós fôssemos também uma massa de pobres, e aí também isso é muito ruim, tá certo? Ou seja, porque a autoestima cidadã vai embora, foge. Então, o que eu estou chamando a atenção que a gente se une. O que eu falei do Rotary, falei da associação, tenho falado para todo mundo.
Enquanto as pessoas estiverem querendo saber qual é a vantagem que eu tenho em participar de uma associação comercial, qual é o retorno que eu tenho, por que eu vou pagar e não entender que aqui é grupo de pressão, não entender que aqui é para você ter voz, força, você vai continuar sem participar. Eu acho, Paulo, que a gente precisa, empresário precisa, primeiro, deixar de ter vergonha de ser empresário. Pronto, Ganhar dinheiro não é ruim, é isso aí. desde que você ganhe dinheiro honestamente, desde que Exatamente. você cumpra a sua função social. Mas o empresário precisa assumir esse discurso de forma clara, sem demagogia. É isso aí. Ó, o empresário existe para ter lucro. Não é um crime, um pecado você almejar o lucro. O lucro é o objetivo, é um dos objetivos. Não existe política pública sem dinheiro de pagador de imposto. E o melhor programa social que qualquer governo pode defender é fortalecer a economia. Tudo bem. É reduzir o peso do Estado, É isso é aí. fazer com que a riqueza cresça. Porque se a riqueza não crescer, nós vamos viver de assistencialismo até quando? É isso aí. E o juros vai ser cada vez mais alto, porque emprestar dinheiro a um país que pensa como uma das principais molas mestras o assistencialismo vai ser cada Perfeito. vez mais caro. Eu acho, Sérgio, que a gente chegou agora numa questão que é importante para vocês entenderem. Sim, somos seres políticos evolutivos, suprapartidário, querendo melhor, precisamos de representação. Então não vai dar para ser suprapartidário só, vai ter que ter partido. A classe produtiva brasileira tem que convergir sua força. Tem que transformar esses 16 milhões só em 5 confederações em pessoas que pensem iguais, sentimento de pertencimento e unidade. E tem que entender que sim, tem que participar também com consciência de cidadania do associativismo, tem que contribuir para ter voz, tem que saber, uma coisa que eu acho importante, tem que saber escolher. Se você não participa, você simplesmente não vai para a Assembleia, você não conhece, não dá opinião, não se manifesta, você sequer escolhe os legítimos representantes da sua associação. Pode ser de sindicato trabalhador também, não estou falando só de classe empresarial, não. Eu estou falando de tudo. Bom, como é que os caras se matam para ser presidente de sindicato? Está acontecendo alguma coisa equivocada aí. Né? Você quer se doar, está se doando, e no entanto você está brigando a ponto de disputar um sindicato matando o outro. Quer dizer, entenda qual é a questão que eu estou falando aqui, que eu estou chamando a atenção. Ou a gente participa, ou a gente desce para as reuniões do nosso condomínio. Ou a gente vai terminar reclamando o tempo todo, sendo roubado. Quando ser roubado, vai se assustar, vai dizer, pô, se assustar. E na associação de classe, sindicato, cooperativa, seja o que for. Se você não acompanhar, você não elege. Se você não sabe nem eleger o seu legítimo representante, que nem representa uma associação comercial, no sindicato, na confederação e na federação, como é que você quer saber eleger o presidente da República, o governador e o prefeito da sua cidade? Paulo, eu acho também que, se a gente for pensar um pouco, tudo isso que você está falando, tem uma origem numa coisa que está na introdução do seu livro, que é a máxima socrática. Eu tenho que partir do princípio de que eu só sei que nada sei. É isso. Eu estou aberto a algo diferente. Então, eu não posso estar fechado ao novo, porque quem faz a mesma coisa não evolui. Evolui quando você sai e faz diferente, né? Dizem que o progresso todo depende dos desajustados, porque as pessoas ajustadas não geram. Dos loucos, né? O cara tem que pensar fora do quadrado para poder evoluir. Então, essa semente que você planta para provocar reflexão é um passo importantíssimo na conscientização e na mobilização e na transformação do empresariado brasileiro. Pra você ter uma ideia, eu escuto muito, né? Paulo, você é louco, Paulo. Paulo, o Brasil não tem jeito. Paulo, ainda tem aquelas que dizem assim, Paulo, cuidado, Paulo, os caras vão começar a lhe perseguir, Paulo, pá. Existe um receio, né? Se eu fizesse uma... Paulo, você não precisa disso. Paulo, isso, vá para casa. isso aí o que eu escuto, meu irmão, você já é avô, tem 5 netinhos, o que é que você está procurando, rapaz?
Exatamente. Aí daquele também que ele falou assim: você é candidato? É engraçado como a visão é essa. A visão não é uma visão social, não é uma visão de cidadã, é uma visão de que você quer E aí, fazer e parte aí do tem uma coisa sistema. também. Da mesma forma como a sociedade demoniza o empresário, nós também estamos demonizando o político. Que talvez a realidade até dê a realidade da classe política dê margem a esse tipo de comportamento nosso. Mas é um erro, É um erro total. porque eu não posso prescindir disso. Não pode. A representação política ela é importante, sobretudo numa democracia. Não Importantíssima. tem como eu pensar, E tem excelentes representantes o políticos aí. Congresso Nacional pode não ter hoje uma boa composição, mas a instituição Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo são instituições fundamentais para o funcionamento da sociedade, numa vida democrática. Então a gente precisa fortalecer essas instituições. E não porque hoje é o seguinte. Porra, você vai entrar nisso, Paulo? Você vai entrar nisso? Pô, para que você vai entrar em política? É. Se você é um cara de direita, é um cara sério, vai entrar nisso? Porra, mas se for assim, a gente não vai resolver nunca. A verdade é a seguinte: a democracia, o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal, a forma dos três poderes, né? A República, né? A independência dos poderes, tudo isso é fantástico. Eu acho que a gente conseguiu desenhar na Constituinte o que a gente poderia viver melhor. Nós não evoluímos com o que você falou, que você saiu falando, educação. E o que eu chamo a atenção hoje, Sérgio, é que, Paulo, a educação demora, bicho, pelo amor de Deus, demora. Mas quantos países investiram na educação? Até a própria China, a própria Coreia, ou seja, quantas Toda pessoas, caminhada precisa do primeiro passo. todo mundo, e tantas histórias estão aí para nos mostrar que a gente precisa seguir esse caminho da educação. Agora, Paulo, e o que é que você quer fazer, Paulo? Meu irmão, não, eu não espero. Eu sei que eu vou ver, porque aí eu fui para a campanha. Aí eu sempre dou exemplo de campanha. Eu digo, já pensou? Raciocine comigo, Sérgio. Só um minutinho, eu sei que você falar que eu estou sendo mal educado, mas tenha paciência comigo também. Rapidinho, ó. Raciocine comigo. Imagine CNI, CNA, CNC. Olha bem. CACB, esse não tem sistema S. Esse aqui tem sistema S, é compulsório, a gente paga. Uhum. Então, eles precisam atender as nossas expectativas também. Não são órgãos feitos para não atender a expectativa nossa, todos nós, povo brasileiro. E mais alguns CNs aí, vamos botar. Eles resolvendo convergir com o nosso querido, por exemplo, que eu digo, um cara que eu gosto muito, muito competente, certo? André Curvelo. Está na CNI. André Curvelo é um craque, certo? Meu amigo, gosto dele. Eu não sei o nome dos outros, me desculpe, quem está comandando os marketings das outras instituições da CNA, eu não sei, mas deve ser bons também, porque tem água é top, água é vida, água é aquilo. Pessoas que são competentes, com certeza todos são competentes, CNC deve ser competente também. Mas isso eu posso falar porque eu conheço, é meu amigo, eu posso falar. Esses caras unindo e pensando, não, nós não estamos fazendo nada de novo, nem vamos ter orçamento, não quero dinheiro de ninguém, não. Mas nós vamos fazer o programa Campanha Nacional de Promover a Autoestima Cidadã da Classe Produtiva. Vamos lá? E vão começar a todos falarem iguais e trazer desses 16 milhões de empresários para baixo, na capilaridade, promover que quem produz riqueza no Brasil merece ser visto como uma pessoa, como cidadão brasileiro que merece respeito e reconhecimento, pelo menos, ou gratidão. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, quando você faz isso, você começa a criar um sentimento de unidade e pertencimento e você começa a convergir para voto. E a gente pode ter até um partido amanhã, entenda? Ou aproveitar de outro partido político. Mas você já está com voto, você já tem 16 milhões em todo o Brasil de pessoas. Não é possível que cada empresário, não consiga mais dois, e que você não consiga 50 milhões de votos. Que é o que o partido, o que os trabalhadores fizeram lá atrás, depois eles se perderam. E agora, também um partido dos trabalhadores também vem fazendo um excelente trabalho. Os evangélicos lá também. no começo era isso o Partido dos Trabalhadores. Depois ele se perdeu na história, mas é o que falta. Falta a gente ter essa união, essa E é difícil essa de fazer isso, pelo amor de Deus?
Veja, eu digo o seguinte, você disse, pô, você é muito demorado. Não é Eu acho demorado. que por que você anda devagar? Eu ando devagar porque eu tenho pressa. Porque o cara que anda depressa, ele não vai chegar. Sérgio, eu dou exemplo Tem que dar sempre passo da consistente. minha amiga que quer meu negócio, cigarro. O exemplo que eu dou da campanha do cigarro. Eu disse, A vem realidade cá, hoje é completamente o cigarro diferente. é diferente, mas vem cá, não fumávamos, todo brasileiro fumava, velho. Tem um E vídeo, por que deixou de tem um fumar? vídeo circulando na internet de um canal livre entrevistando Maluf e os jornalistas que estão hoje aí bombardeando Maluf porque ele queria proibir fumar em restaurante, em lugar público, queria o uso obrigatório de cinto de segurança. São coisas que hoje a sociedade já incorporou. Então, nós temos que pensar adiante realmente, né? Exatamente. Então, o que eu acho é o seguinte: a campanha nacional, só a campanha nacional convergente com todas as confederações. Mas Paulo já tem isso, Paulo. Eles dizem a mim, Paulo, você está ficando. Já existe já existe a associação de reunião, existem. Como existe também, como eu falei, a entrega de documentos para os presidenciáveis. Muito competente, mas cadê o observatório social? Eu não estou falando de hierarquia, não quero que a CNI, a CNA pense quem vai ser o melhor, não. Todos no mesmo nível, só convergência de pautas comuns, porque nos documentos que eles entregam aos presidenciáveis, as pautas são comuns. O que você falou aqui, reforma administrativa, gasto Brasil, custo Brasil, educação, São pautas inovação, que são produtividade, unânimes segurança para pública, todo e qualquer segurança empresário. jurídica. Pois é. Então, essas pautas que são comuns não precisam ser defendidas fragmentadas. Com competências, eu sei, mas veja bem, mas método. Se a gente continuar fazendo o que fazemos desde 94 até 2026 e não mudar, a gente vai continuar entregando documento, não tendo ouvido, não tendo voz e continuar fazendo essa política que você disse, que é a política contra, né, o desenvolvimento. E nós estamos sentindo isso acontecer e o pessoal indo embora daqui. É como você disse, tem brasileiro que não aplica aqui, tem brasileiro que vai para o Paraguai, tem pessoas que acreditam que foi sair do Brasil e botar seus filhos para estudar fora, tem pessoas que não acreditam mais no país, que não tem mais Mas jeito. pode ter, eu sou otimista, Paulo. Eu também sou. Eu acho que, por mais que a gente não perceba, mas esse trabalho que você está fazendo, o trabalho de associativismo, ele começa a fazer diferença. Pode ser até que a gente não, não venha a usufruir dos resultados, mas Vai. com certeza a Nós vamos. sociedade um dia vai Nós vamos reconhecer isso. evoluir do resultado, porque eu estou dizendo para você, eu peguei a federação agora, tem 3 meses, certo? 32 anos sendo presidente e um mês de presidente. Isso já prova o que eu estou dizendo, já mostra que nós não tivemos oxigenação, não tivemos alternância, e nós não fomos capazes de, pelo menos, fortalecer a base do associativismo para trocar. Né? Essa argumentação de dizer que eu fiquei 5 anos, 10 anos, que eu não tenho um sucessor, essa é a conversa, né, Uhum. de quem não sabe. Eu não vou nem falar pelo contrário, não vou jamais falar em má fé, mas pelo menos que é uma comprovação que a gente não soube educar, não soube formar. Né? E a gente precisa formar sucessor em tudo. Nossas empresas, a gente precisa formar sucessor em tudo político. Né? A gente está vendo aí quem é. A gente tem que combater a má fé e combater também a falta de fé. Tem que ter fé. Gostei dessa. Essa aí dá para cortar. Você tem que combater a fé. Como é que é? Falei de novo. Essa foi boa. Tem que combater a má fé e também a falta de fé. Boa, gostei dessa aí. Né? Então, isso aí, porque essa combater a má fé e a falta de fé é importante. Você não pode ficar transferindo responsabilidade para os outros. É o que eu chamo de assumir o eu responsável, o eu atitude e o transformador. Então, enquanto você não assumir que você é responsável, né, pelo que você quer para a sua vida, é isso aí, é não desistir, né? E eu digo para você o seguinte: se a gente, nós unirmos, e aí eu queria contar com você também na federação, se você puder também, eu sei que você já faz muita coisa, mas me ajudar na federação, eu estou precisando de empresários, pessoas que estejam, inclusive também com mais maturidade, que tenham tempo, porque exige tempo, né? Porque senão é tempo para poder contribuir com as ideias, contribuir com o conselho que eu estou formando
na federação aqui da Bahia, para que a gente possa, porque todo mundo é de um interior, todo mundo também tem o interior, conhece alguém, tal, tal, tal. Então eu preciso colocar 180 associações comerciais nesses 2 anos meus, tá? Eu preciso de pelo menos que em cada região dessa situação, 417, eu consiga 10 empresários que ajudem, contribuam com essas associações do interior. Se eu tiver 10 empresas que sejam importantes naquela região e elas participem da associação, empresários fortes, empresários que tenham consciência, a gente consegue manter essa associação. Se eu falo, eu pergunto, 180 vezes 10 são 1.800. 1.800 empresários na Bahia, eu não estou falando dos associados, mas 1.800 empresários, você já pensou que é 1.800 empresários entendendo e pensando igual, dentro de um lugar onde ele acha que vai ser representado? A força dessas pessoas para defender os interesses que hoje incomodam a todos, que nós estamos vivendo hoje na relação de sustentabilidade, né? A gente muda todo o projeto, já está construindo nossos loteamentos, nossos prédios. De hora para outra, o cara faz, não, ali embaixo tem um lençol freático, alguma coisa, sei lá, passou o canguru, ou como o cara da FEB falou, o Max falou, tem um nicuri aqui dentro e não pode derrubar o pé de nicuri. E você para todo o empreendimento, investimento, emprego, renda e renda para o Estado. Você hoje tem uma insegurança jurídica, né? Absurda. Você hoje você fica com medo. O que é que eu vou fazer? Você viu o caso agora que aconteceu aqui em Salvador, certo? Que é um absurdo. Como é que a pessoa não vê a função social? Você para uma atividade portuária, veja bem que loucura, para você resolver um problema que tudo bem, o problema existe, ninguém está negando o problema. Eu estou falando de novo, a forma. Função social da empresa tem que ser protegida, emprego, todos os transportes, toda a evasão, os navios que chegam, tudo que chega, tem que continuar funcionando. Qual é o problema? Vamos resolver o problema de contaminação. Vamos sim. Claro. Vamos tratar ela, vamos tocar o barco, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas se você para a atividade e você vai voltar quando resolver, é diferente, não é assim. Eu costumo dizer o seguinte: função social da empresa tem que ser protegida. Ela pertence à social. Então, se você comete algum equívoco, alguma coisa, que pague as pessoas que cometeram. Você não pode parar as atividades empresárias pensando, cadê os nossos centros industriais do interior? Cadê nossa infraestrutura? Cadê os nossos aeroportos, quer dizer, que você tem? Cadê os pousos? Cadê, como você falou, cadê as nossas ferrovias? Gente, o negócio é sério que eu estou falando daqui. O Brasil está retrocedendo, sim. E a gente está deixando. Entendeu? Fugir não é a solução. Eu também sou otimista. Agora, eu acho que a gente precisa mudar. Mudar e ter representantes legítimos que acreditem nas pautas de progresso do Brasil. E trazer consciência de cidadania. Até porque a gente tem que ser otimista, mas o otimista que faz. Porque o otimista que fica esperando o resultado não é otimismo, aí é ingenuidade. Exatamente. Tem que ser otimista sem ser ingênuo. Serginho, meu irmãozinho, diga prazer foi meu. Aquele papelzinho que você trouxe aí, eu quero ver que faltou alguma coisa sua, velho. Cadê aquela pesca? Eu nem usei o papelzinho. Você tá melhor do que Jô Soares entrevistando as pessoas. Jô Soares, eu só posso falar, tô parecendo mais Faustão. Que não deixa os outros falar. Nem usei a cola aqui. Lá, meu amigo, fique à vontade, você é um filósofo. Eu agradecer a você e quando você me falou de vir aqui, o principal objetivo é, de alguma forma, dizer a você, não pare, continue fazendo isso. Obrigado. Entendeu? Então, eu acho que todos que vêm aqui, vêm por esse entusiasmo, pelo que você está fazendo. É uma forma de a gente aplaudir, é uma forma de a gente dizer à sociedade, olha... Eu estou apoiando esse movimento. Nosso movimento. Olha aí o que ele está dizendo, vamos refletir, vamos sair dessa
furar. A coisa mais difícil é você furar a sua própria bolha. É isso aí. Então, por isso que a gente tem que admitir que não sabe nada para que as novas ideias E é o que eu apareçam. penso. Vou aprender sempre. Eu aprendo sempre, que eu falei aqui com você logo antes, quando cheguei aqui. Eu aprendo pra caramba aqui. Senta aqui, conversar com cada um traz uma ideia nova. E acredito que é por isso que eu fico produzindo as questões, escrevendo. É quando o cara trouxe uma coisa que eu não tinha percebido. E eu digo, pô, é importante, né, a gente levar mais essa informação, essa visão. E agora eu estou nessa parcela de buscando a razão cultural que levaram a gente continuar em 2026, começando a continuar criminalizando e sem entender que até o próprio. Eu estou com o projeto Marsúpio. O próprio projeto Marsúpio é acolhimento das mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador, são 80 mulheres, informais, mas que são empresárias. Eu não estou pegando a pessoa que não está fazendo nada, eu pego as pessoas empresárias do subúrbio ferroviário, já têm atividade na informalidade. Olha que interessante. Mas elas não se enxergam como empresárias. Interessante. Elas não se veem assim, não. E aí alguns depoimentos dizem assim: eu não sabia o que eu era, não sabia se eu era MEI, não sabia se eu era desempregado, não sabia o que é que eu era, ser informal, ser empresário. Eu não sabia. Agora que eu estou entendendo que eu pago imposto. Porque as pessoas pagam imposto sem perceber, eles não vê a nota fiscal do supermercado embaixo lá dizendo você acabou de pagar em R$ 700, 200 e tantos reais de imposto aí, federal e estadual. Está escrito. Eu estou achando ótimo essa que vai ser esse aplicativo que vai sair, que na hora vai separar o dinheiro que vai para o estabelecimento e que vai para o imposto. E o cara vai ver lá. Quando o cara vê no cartão dele que pagou separado, isso vai ser sensacional para a consciência de tributária brasileira. O cara chegar no combustível, o cara chegar no ônibus, o cara chegar no gás. Quando ele vê que os R$ 700 da compra dele podia ter pago o gás dele, ele, oh, e por que é que eu estou recebendo gás se eu estou pagando mais de 2 gás, mais de 2 bujão aqui? Deu para entender? Que hipocrisia, né? Ou seja, é demagogia. Ou seja, você está me dizendo o quê? Você está me ajudando, mas você está me tirando. Você me dá uma assistência, mas o valor da assistência que você está me dando, você está ficando com 33% do valor só de qualquer compra que eu faça, no mínimo. Que é isso? Porque é E isso sem contar que o Estado, cada vez mais, ele transfere para o empresariado atribuições que seriam suas. Né? Exatamente. Então, tem que ter o Vale Transporte. Ótimo. Quem paga o Vale Transporte? Né? Quem paga o plano de saúde? Na verdade, obrigações do Estado estão sendo transferidas para a sociedade, para a classe empresarial. O tempo todo. E a gente aceitando. E a gente permitindo. E a gente deixando as leis passarem. Deu para entender o que está acontecendo? E, em contrapartida, pagando mais imposto. Mais imposto. Para manter uma máquina pesada e ineficiente. e que não gera resultado. Querido amigo, brigadão. Um abraço grande aí para você. Um abraço para todos nós. Gente, esse papo foi maravilhoso. Papo cabeça de empresário, filósofo misturado. E o cara da Academia de Letras, conversar com um cara desse é 10. Venha, pau na máquina, assista, Pau na compartilhe. Tamo junto. Valeu, velho.